pessoal, sou Osmar Gomes da OGFX e hoje nós iremos apresentar a vocês os nossos três drivers principais do nosso foco operacional, certo? O driving da força da volatilidade, o drive da raiz da volatilidade e o driving seguidor de tendência. Eu vou falar sobre o driver seguidor de tendência e raiz da volatilidade. O nosso trader Rui de Oliveira, ele irá falar do nosso driver da força da volatilidade. Então, pessoal, vamos iniciar com o nosso driver seguidor de tendência, que é esse driver. Como funciona esse driver? Qual que é o operacional desse driver? Esse driver, pessoal, é muito simples de operar, tá? Ele opera nos cruzamentos e nos limites. Nós temos uma linha, né, de 1, tá? De mais 1 e uma linha de menos 1, onde são as nossas extremidades. E temos também o fator de força, certo? Esse drive, ele vem com uma roupagem nova, hein? Tá? Porque hoje o drive seguidor de tendência que nós temos no sistema, tá? Ele não é tão completo como esse, tá? Então vamos analisar ponto a ponto como seria a abordagem de uma análise nesse drive, tá? Então vamos partir do princípio, né, que iremos analisar, né, os extremos. Perceba você, né, que eu tive aqui, ó, um movimento ascendente, certo? Contra um movimento descendente. Nós, da OGFX, nós operamos com a divergência e a convergência. Ou seja, a divergência de uma moeda contra a convergência de uma outra moeda, ok? Esses são os métodos, dois métodos que a OGFX opera. É sempre convergência e divergência. Beleza? Então, analisando aqui, eu tenho um movimento ascendente, tá, da divergência e um movimento descendente da divergência. Ok? Observe, né, que ele chegou no limite, ele ultrapassou a minha linha 1, tá? E está retornando, tá? Então, nesse exato momento, nesse ponto exato aqui, o que eu tenho? Eu tenho que ele chegou no limite máximo, certo? A divergência chegou no limite máximo, ok? Chegando qualquer um desses dois pontos, a divergência ou a convergência, num limite, tá? Já é o suficiente para mim executar uma operação, beleza? Então, provavelmente nesse ponto aqui, ó, eu tinha um fator de força muito alto aqui, tá? E o fator de força, ele leva em consideração, tá, a divergência, beleza, pessoal? E não a convergência. Tranquilo? Então, olha, eu tive um cruzamento partindo daqui, ó, desse ponto, tá? Eu chegou num limite de exaustão, tá? Como que eu sei que é um limite de exaustão? Porque quando você tem, tá, um movimento ascendente, tá? E você tem o seu candle
flutuante, tá? Com uma inclinação, quando você tem um movimento ascendente e você tem o seu candle flutuante no limite, inclinado para baixo, tá? E o seu candle e sua moeda, né, que seria a convergente, tá? Com movimento descendente, inclinado para cima, eu tenho uma oportunidade de trade, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma oportunidade aqui, uma oportunidade aqui. Aqui eu poderia entrar, certo? Com lote. Nesse cruzamento, eu poderia entrar com o segundo lote, tá? E deixar rolar o trade, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso tira-teima, tá? Vamos para o MetaTrader, tá? E vamos ver esses pontos aqui, ó, se realmente acontece o que eu estou falando. Isso aqui, pessoal, é para todos os tempos gráficos, tá? E qualquer par de moeda. Nós vamos fazer aqui um exercício, tá? Para 3 pares de moedas, tá? E depois eu vou mostrar para vocês as operações que eu fiz na sexta-feira, que foi baseado nesse drive aqui. Vou mostrar para vocês o porquê que eu entrei, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, no dia 25/9, né, às 20 horas, tá? Eu tenho uma oportunidade de trader no Wildcard. Então, 25/9 às 20 horas. Vindo para o MetaTrader, vamos pegar aqui o Wildcard, 25/9 às 8 horas. 26, 25/9, 8 horas, certo? Aqui, ó, esse ponto. Eu tenho, né, olhando para o sistema, que eu tenho, ó, sempre que eu tenho a convergência, um movimento ascendente na divergência e um movimento descendente na convergência, eu tenho uma compra, tá? Portanto, aqui, ó, eu tenho uma compra, ok? Nesse ponto aqui, que é o ponto, né, que eu vou aqui no MetaTrader. O que eu tenho aqui? Uma compra, tá? Então, ele me sinalizou no 4 horas essa bela compra. E ele foi até onde, pessoal? Até o limite. Ele foi até a exaustão. Entenda você, voltando para o sistema, né? Eu tenho aqui um movimento ascendente e chegou no pico, tá? Nesse ponto aqui, ó, né, quando ele chegar nesse ponto, você vai observar, né, que o meu fator de força ele já está acima de 100%. Então, nesse exato momento, eu tenho o quê? Uma operação de venda, tá? Então, se eu for lá 30/9, 12 horas, eu tenho uma venda, tá? MetaTrader, tá? Aqui, ó, 30/9, 30/9, certo? Que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, nesse ponto, eu tenho uma bela venda, ok? Então eu tenho uma venda, né, até esse ponto aqui, ó, tá? Voltando para o sistema, onde que é esse ponto, pessoal? Exatamente esse ponto aqui, ó, onde eu inicio uma compra nesse dia,
né? Se vocês observarem, nesse ponto aqui, ó, eu tenho a força, o fator de força acima de 100%, tá? E voltando aqui, ó, no MetaTrader, tá? O que que eu tenho aqui? Uma compra. Então eu tenho aqui, ó, uma, dois, três traders, tá? No 4 horas. Então aqui eu tenho aqui, ó, no dia 26 para o dia 11. De 26 a 11, eu fiz três traders no 4 horas somente no par Audicard. Beleza? Mas não fica por aí não, pessoal. Vamos analisar aqui mais mais um par, tá? Vamos pegar aí agora o GBP Audi, tá? Então vamos voltar aqui para o sistema, GBP Audi, vamos pegar aqui o GBP Audi, ok? Vamos pegar o GBP Audi. Então, pessoal, pegando aqui ó, o GBP Audi, eu tenho aqui ó, um limite extremo da divergência, ok? Olhando aqui, ó, nesse ponto, nesse dia, olhando o fator da força, eu estaria aqui próximo a 100%, ou seja, uma inversão de tendência, ok? Se eu pegar, né, esse ponto aqui, que é o nosso 3 10, 12 horas, 20 horas, voltando no MetaTrader, né? Pegando aqui o GBP Audi, tá? Pegando aqui ó, esse ponto, beleza? Dedo 3. O que que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente uma bela compra, beleza? É justamente o que eu tenho aqui, ó, certo? Isso aqui é uma compra, divergência subindo, tá? E convergência caindo até esse limite, pessoal. Viu como é fácil operar esse drive? Esse limite aqui, ó, o meu fator força, né? Se eu pegar aqui o meu fator força, eu estou aqui próximo a 100%, acima de 100%, tá? Então eu tenho o quê? Uma grande probabilidade de um trader de quê? Venda, tá? Voltando para o nosso MetaTrader, né? Eu tenho o meu trader, né? Até esse ponto aqui, e desse ponto aqui, ó, eu tenho uma venda. Exatamente, né, o que está acontecendo aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, é muito fácil operar esse drive, tá? E aqui, pessoal, isso é importante também, porque esses dados aqui que vocês estão vendo é justamente que mostra para mim o flutuante em relação ao consolidado. Flutuante é o candle que está operando ainda, certo? Então aqui ele está mostrando para mim que o divergente ele teve um aumento de 0,03%, tá? Em relação ao consolidado, beleza? Vamos pegar aqui mais um par. Vamos pegar aqui o USD CAD para realmente fazer a validação mesmo desse drive, pessoal. Porque esse drive é um drive excelente para trabalhar com ele, tá? Então vamos trabalhar aqui com o SD CAD, tá? Então eu tenho aqui, ó, olhando para o SD CAD, olha aqui quantas entradas eu tenho só no SD CAD, ó. Eu tenho uma entrada aqui que é um limite, tá? Se eu perdi essa entrada, eu posso entrar nesse cruzamento. Aqui, ó, eu tenho um limite aqui, tá vendo? Outra entrada, certo? Se eu perder essa entrada, eu posso entrar aqui. Se eu, per... Se eu perder essa entrada, eu tenho uma outra entrada aqui. Então, vamos ver aqui, ó.
Vamos pegar um ponto aqui para fazer o tiratema, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, que é o 25/8. 25/9, 8 horas. Vamos dar uma olhada no nosso MetaTrader, tá? O SDCAD. O SDCAD, certo? Vou pegar aqui 25/9. Só confirmar aqui. Isso aí, 25/9. Se eu vir aqui para o nosso MetaTrader, 25/9. 25/9, aqui. 25/9, eu tenho o que aqui? Tenho uma compra. E aqui, ó, no nosso sistema, tá dando o que? Compra, ó. Convergência, movimento ascendente e, ou melhor, divergência, movimento ascendente, compra. Divergência, movimento descendente, venda. Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui uma compra, certo? Aqui eu tenho uma venda, tá? Aqui, esse ponto aqui seria uma outra venda, ou uma outra compra, aliás, porque eu tenho a divergência subindo, tá? E a convergência caindo. Então, veja bem, nesse espaço de tempo, eu tenho 2, 3 traders, tá? Isso só nesse par de moeda. Beleza, pessoal? Então, aproveitando, né, eu quero mostrar para vocês duas entradas que eu fiz na sexta-feira, baseado nesse drive. Aliás, todas as entradas que eu fiz na sexta-feira foi baseado nesse drive, tá? Então, o que eu levo, né, para avaliar as minhas entradas? Que realmente, qual que é a minha motivação para fazer a entrada? A minha motivação, pessoal, é o nosso drive de distribuição, tá? Então, veja bem, nós trabalhamos, né, esse drive, ele sempre, o input dele é sempre para o dia seguinte. Então, sexta-feira foi dia 11, tá? Então, eu tenho aqui o dia 10, né, onde eu fiz a distribuição, né? E para trabalhar no dia 11, ele trouxe para mim o Audi, o USD e o CHF. Beleza? Então, essas três moedas são as moedas que terão a maior movimentação no dia 11. Então, se vocês repararem nas minhas entradas, todas foi em relação a essas três moedas. Beleza? Essa é a minha motivação. E quem vai validar essa entrada é justamente os nossos drivings, tá? Aqui estão as entradas que eu fiz, ó, Audi, CHF, tá? E USD, tá? Eu trabalhei nessas moedas, tá? Você vê aqui, ó, CHF, USD, CHF, CHF, Audi, CHF, CHF, Audi, Audi, Audi e Audi. Eu não peguei um outro par que não esteja dentro da nossa avaliação da distribuição. Beleza? Então vamos lá. Aqui no nosso driver, vamos pegar o Audi JPY, né? Aqui, ó, uma entrada que eu fiz foi aqui, ó, Audi JPY, tá? Então vamos analisar essa entrada que eu fiz no Audi JPY, levando em consideração, tá, o nosso driving da seguidor de tendência, tá? Então dia 10, ó, aqui pessoal, ó, dia 10, certo? Às 20 horas, dia 10, 20 horas, onde fechou, né,
o meu candle de 4 horas no Audi CHF, no Audi JPY. O que eu tenho aqui? Ó? Minha divergência num cruzamento, num movimento ascendente contra um movimento descendente da divergência, tá? Exatamente, né, em cima de um cruzamento. Por isso que eu entrei, tá? Aqui, ó, Audi JPY, entrei com uma compra, beleza? Outro par que eu entrei, que está aqui, é o GBP CHF. GBP CHF, aqui, ó, eu entrei numa compra, motivado. Quem que validou essa compra? Aqui, ó, GBP CHF. GBP CHF, né? Quem validou essa compra foi o nosso drive, onde nós estávamos aqui, ó, no dia 10, né? 23 horas. Fechamento do candle de 1 hora. Onde é que eu estou aqui? Ó? Venho do extremo de baixo. Nesse momento aqui, ó, o meu fator de força estava acima de 100%, acima de menos 100, negativo. Então, divergência, movimento ascendente, que é compra. Por isso que eu entrei numa compra nos GBP CHF, certo? GBP CHF, compra. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse é o nosso driving seguidor de tendência, tá? O próximo drive eu vou falar sobre o drive da raiz da volatilidade. Beleza, pessoal? Pessoal, então esse aqui é o nosso drive da raiz da volatilidade. Pessoal, como funciona esse drive? Nós temos aqui dois limites, um limite superior e um limite inferior, ok? É simples assim. Toda vez, né, que a volatilidade ultrapassar a linha vermelha ou a linha verde, eu tenho uma probabilidade de trade, ok? Aqui, ó, nesse ponto aqui, a volatilidade veio, rompeu a vermelha e caiu. Aqui eu tenho o quê? Uma venda, pessoal. Bateu aqui, é venda. Bateu aqui, compra. Aqui, compra. Isso é válido para todos os tempos gráficos, beleza? E qualquer moeda também, tá? Se eu pegar aqui, eu tô no Wildcard, aqui, ó, ele rompeu aqui, eu tenho uma compra. Rompeu aqui, eu tenho o quê? Uma venda, beleza? Ele veio, não rompeu, tá? Ele não rompeu, ele desceu, subiu. Aqui, ó, eu teria uma probabilidade de venda, tá? No Audi CAD, tá? Se eu pegar o EuroCAD, também é a mesma coisa, pessoal. Ele vai ter sempre, é, ele vai ter sempre é, esse agrupamento, tá? E a volatilidade, ela flutua entre esses dois pontos, tá? Que o extremo baixista, tá? E o extremo altista. Então aqui, ó, é compra, aqui compra, certo? Então toda vez que eu estou aqui num ponto, né, nesse ponto aqui, por exemplo, que eu sei que é um ponto de venda, tá? Eu vou fazer o que nos tempos menores? Vender. Entendeu? Eu só vou vender nos tempos menores. Por quê? O tempo maior está me dando uma venda, ok? E a mesma coisa acontece quando eu estou no ponto, no extremo inferior. Eu só vou fazer compra nos tempos menores, tá?
Eu tenho aqui, ó, 68 pares para trabalhar, certo? Agora, eu preciso ficar aqui procurando par a par? Não, nós temos um índice de volatilidade onde você entra aqui e ele vai dar para você aonde está a volatilidade naquele momento, tá? Então você não precisa ficar procurando. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, ele me deu, né, que o Audi JPY no 4 horas, no 30 minutos, ele está no extremo, tá? Se eu vim aqui, ó, e pegar o Audi, né, JPY, né, eu vou estar no extremo, entendeu? É simples assim. Então, se eu pegar aqui, ó, o Audi JPY, ele está no extremo, tá? Então, é só você olhar a tabela aqui e saber onde está o nível, né, da volatilidade. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso segundo driving, que é o driving da volatilidade. Aqui, ó, essa taxa, né, de retorno mostra para você o quanto variou a volatilidade, tá? Então, se você pegar, olhar o diário, né, e ver, se você pegar o diário, né, e olhar aqui, ó, a taxa de retorno foi uma taxa de retorno de 8,47. Ou seja, esse 8,47 ele subiu em relação ao dia anterior. Beleza, pessoal? Então, o próximo driving que vocês irão ver é com o nosso trader Rui Oliveira, que é o driving da força da volatilidade. Beleza? Então, pessoal, a próxima driving que vocês irão ver é esse drive aqui, que é o driving da volatilidade, tá? O nosso trader Rui, ele vai explicar para vocês como funciona esse drive, tá? Tanto esse como esse. E nós temos também essa tabela aqui, tá? Que é o passaporte, né, desses dois driving, tá? Só que o Rui, ele não vai falar dessa tabela aqui, tá? Porque nós já temos essa tabela no YouTube, eu explicando como funciona essa tabela. Então ele vai se limitar, né, devido ao tempo, e falar apenas desse driving, né, que é a análise do mercado por volatilidade, tá? E esse análise do mercado por força. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, aqui é o Rui da OGFX. Eu vou estar gravando aqui o vídeo da força da volatilidade, tá? E também está mostrando aí individualmente, né? E também está mostrando como trabalhar nesse drive individualmente. Beleza? Então vamos começar aqui pelo a força da volatilidade, tá? Então nós precisamos seguir, pessoal, alguns princípios aqui, tá? Qual que é o princípio? Sempre nós vamos trabalhar do maior para o menor. Sempre, tá? Sempre vamos trabalhar do maior para o menor. E aí, como que eu começo a fazer esse análise? Né? Como que eu começo a ver isso, tá? Nós temos aqui alguns pontos, tá? É bem interessante, né? Que nós consideramos aí pontos importantes, tá? Então, aqui nós temos esse ponto, que é um ponto bastante importante. Esse ponto, tá? Esse ponto aqui, ok? Nós temos aí 1.000, 1.500, 2.000, menos, né? Menos 1.000, menos 1.500, menos 2.000. E para cima nós temos positivo, tá? 1.000 positivo, ok? E a mais acima nós vamos ter 1.500 e depois nós vamos ter 2.000, tá? Só esses pontos são importantes? Não. Todos esses pontos aqui, eles são importantes, tá? Todos. Porém, os principais, tá? Que nós consideramos aí, tá? Os principais
são justamente esses pontos, ok? Que nós falamos aqui agora, tá? E esses pontos aqui, ok? E esse do meio, tá? E aqui nós temos 20, né? Menos 20, e nós temos o ponto 0 aqui no meio, tá? O que que esses pontos fazem, pessoal? Esses pontos nós consideramos como pontos de parada do preço, né? Um ponto ali que o preço ele pode frear um dia aqui, voltar, tá? Ou ele pode frear um dia, frear 2 dias, voltar ou cair, ou continuar. Se ele vier caindo aqui, tá? Ou continuar. Vocês veem que aqui ele passou pelo primeiro ponto, aqui ele passou pelo segundo, e aqui ele chega no terceiro, você vê que ele lateraliza aqui, tá vendo? E ele tenta voltar, toca na média, e aí ele começa a cair novamente, tá? Aqui é a mesma coisa na subida, tá? Então ele vem subindo, e aqui no primeiro ponto, tá? Ele sente, tenta voltar, e aí continua essa alta, tá? Então esses são os pontos que nós temos que ter atenção, legal? E aí quando que nós temos, quando nós vamos entender que esse ponto, ele tende a parar aqui, aqui, né? Ou aqui. Quando os times menores, eles estiverem totalmente ao contrário disso aqui, tá? Vou te dar o exemplo mais ou menos aqui. Digamos que eu estou comprado aqui, tá? No NZD. E quando o preço ele chega na primeira zona, na segunda ou na terceira, eu vou olhar se o meu H4 ou H1, tá? Onde que o preço está, tá? Onde que essa força da volatilidade está. Se essa força ela tiver o H4 voltando justamente nesses pontos, nesse ponto, nesse ponto ou nesse ponto, e o H1 ele já estiver aqui embaixo subindo, então eu tenho probabilidade de romper essa primeira região. Tá? Eu tenho a probabilidade de romper essa primeira região. Porém, se quando o preço ele chega nessa região, tá? Ele chega nessa região e o H4 ele está subindo aqui em cima, nessas zonas que nós falamos, tá? Todas essas zonas são importantes, ok? Ele está chegando nessas zonas e o H1 também está chegando nessa zona, ou já está nessa zona, ou está querendo voltar dessa zona, então provavelmente se o preço ele tiver no primeiro ponto de parada, no segundo ou no terceiro, provavelmente ele vai ter um freio ali, tá? É padrão isso, Rui? Não, não é padrão, mas provavelmente ele vai ter um freio ali, tá? Então, qual que é a ideia? Você sempre seguir a tendência do maior e pegar um pullback, uma retração dos menores para voltar a seguir a tendência do maior. Sempre. Então, sempre isso tem que ser feito, seja numa tendência de baixa ou seja numa tendência de alta, tá? E aí, como que nós vamos fazer aqui, né, o nosso análise, tá? Nós vamos primeiro aqui para o semanal, tá? Nós vamos aqui primeiro para o semanal. E no semanal nós vamos olhar algumas situações. Primeira, se a força da volatilidade ela vem caindo, buscando uma média, se ela está lateral ou se ela está caindo junto com a média, tá? Se ela está lateral, eu posso trabalhar o D1 às vezes, tá? Em duas situações, tanto na venda ou na compra, tá?
Se ela está subindo, eu tenho que tentar trabalhar o D1 apenas na compra. Se ela está caindo, eu tenho que tentar trabalhar o D1 apenas na venda, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Exemplo, dia 6, né, aqui o seu semanal, 6 de 10, a última semana que atualizou, né? Mas se a gente olhar para o semanal, o que ele está fazendo? Ele está caindo, tá? Junto com a média. Então, olhando para esse cenário, lembrando sempre das nossas regiões, né, de parada, mas olhando para esse cenário, tá? Eu tenho que tentar trabalhar o D1 na venda, ok? Porque o meu time macro, que é o semanal, ele está caindo. Então, quando nós vamos fazer o análise, a primeira coisa que nós olhamos é isso aqui. Então, vem aqui no semanal. Estou olhando o semanal está caindo, tá? O semanal está caindo. Então, eu vou aqui para o diário, beleza? Vamos pegar o dia atual voltando aqui, tá? Então, dia 11, tá? O diário está caindo, beleza? Dia 11, o diário está caindo. Semanal está caindo, beleza, legal. Aonde que eu estou? Eu estou fora desse ponto de parada. O meu alvo é esse próximo ponto de parada. Legal? Então, eu tenho espaço para trabalhar aqui dentro, como eu teria um espaço para trabalhar aqui se fosse uma compra. Mas, no caso, é uma venda, porque o meu macro está caindo, que é o semanal, e o meu diário também está caindo, buscando um ponto importante de parada do preço, tá? Beleza, dia 11. Então, eu vou para o H4 para ver se eu já tenho pullback no H4. Ok? No dia 11. Então, eu vou no dia 11 aqui, tá? Dia 11. Aqui, pessoal. Eu tenho um pullback no H4. Opa! Se eu tenho um pullback no H4, essa moeda ela pode parar onde? Ela pode parar aqui, aqui ou aqui para voltar a cair pelos times maiores, correto? Beleza, correto, tá? E agora eu vou para o H1. No H1, dia 11, vamos pegar aqui. Dia 11, pessoal. Aqui. Opa. Dia 11, o meu H1, ele já passou pelo primeiro ponto de parada e ele está em cima do segundo ponto de parada. Então, Rui, eu tenho uma venda no NZD? Não, você não tem uma venda no NZD. Por quê? Porque o seu H1, ele já veio buscar o segundo ponto de parada. O que significa que ele pode voltar, tá? Ele pode voltar a subir novamente. Por que ele pode voltar a subir novamente? Porque o H4, ele rompeu todas essas regiões, ó, e ele só tem apenas essa região para chegar lá. Então, se ele estivesse em cima dessa região, a gente tinha ainda uma probabilidade tal de uma lateralização, alguma coisa, mas ele tem um espaçozinho. E se o H1 ele não tivesse feito o seu pullback até o primeiro, segundo ou terceiro ponto de parada, a gente poderia ter uma venda. Mas o H1 ele já fez o seu pullback dia 11. Então a gente não tem venda nesse dia, tá? A gente não tem venda nesse dia, tá? Porque o H4 estava aqui, ó. Tá vendo? Dia 11.
E ele tem um espaço aqui, né, que esse espaçozinho ele é pequeno, mas ele mostra muita coisa, tá? Ele tem um espaçozinho para poder chegar na vermelha, que é o nosso primeiro ponto, segundo, terceiro. Legal? Então, dia 11 eu não tenho essa venda, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o dia 10, para ver se a gente tem venda. Então, a gente vai lá, semanal. Semanal está caindo, dia 10. Diário, vamos pegar o dia 10 aqui. Dia 10. Estamos aqui embaixo. Tá? Buscando também o novo ponto de parada, dia 10. Vamos pegar o nosso H4, semanal e diário está caindo. O nosso H4, dia 10. Ele está aqui embaixo. Tá? Ele não tem pullback, tá vendo? Ele não fez pullback, está lá embaixo. E vamos pegar o nosso H1. Dia 10. E o nosso H1 ele está subindo. Então, nós também não temos venda no dia 10. Porque o nosso H1 ele está subindo. O nosso H4 ele está aqui embaixo. Tá? E o D1 está caindo e o semanal caindo. Então, nós queremos o quê? Algo do lado do D1 e do semanal. Porque é o nosso time macro. Legal? É o nosso time macro. Então, nós não temos também venda no NZD nesse dia. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar mais um dia atrás aí, dia 9. No dia 9, pessoal, nós estamos aqui embaixo também, tá? Estamos buscando aqui o próximo ponto de parada, tá? Estamos aqui embaixo, dia 9, ok? O nosso semanal, ele continua caindo, legal? Ele continua caindo. E aí no dia 9 nós vamos ver, é o pullback do H4. Beleza, dia 9, nós tivemos um pequeno pullback em uma região. Lembra que eu falei que todas as regiões, elas são importantes, tá? Essas são regiões mais fortes, mas todas as regiões são importantes. Nós estamos em cima dessa região, tá? Estamos em cima dessa região. A região, pessoal, ela vai depender do time anterior, tá? Então, no dia 9, o H4, nós estamos aqui. Um pequeno pullback. Então, agora nós vamos depender, como todos os dias, do nosso time menor. E aí nós vamos para o H1. Dia 9 no H1. No dia 9, pessoal, nós subimos aqui, ó. Não fizemos pullback. Tá vendo? Então, o nosso semanal, ele está caindo. Nosso diário está caindo. O H4, ele fez um pequeno pullback. Tá? E o nosso H1 não fez pullback para voltar a subir. Ele está subindo em um ponto de parada forte. Lembra que esses pontos aqui, eles são pontos de parada, todos, e esses são os mais fortes. Então, dia 9, o H1 está em cima de um ponto de parada forte. Tá? Ele não está em pullback assim, para voltar a subir. Ele está parado, subindo. Tá? Ele não está em pullback. Lembra que nesse dia, ó, ele estava em pullback. Tá? Então, ele não está em pullback. Ele está no ponto de parada forte. Então, nesse dia aqui, dia 9, eu tenho uma venda no NZD. Tá?
Então, esse é um padrão mais tranquilo, é um padrão mais simples, tá? De operar. E é assim que você tem que operar esse drive, pessoal, tá? É dessa forma que tem que operar esse drive. E o áudio, e o CHF, e o GBP, e o dólar, a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Qualquer uma dessas regiões, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, sempre obedecendo a média, tá? Aqui é só queda, aqui é só alta, aqui é só queda. Qualquer ponto desse aqui, qualquer região, você vai usar o mesmo critério. Semanal subindo, diário subindo, espera os menores, compra. Diário caindo, semanal caindo, espera os menores nas suas devidas regiões, venda. Esse é o padrão, tá? Esse é o padrão, ok? Lembrando que quando o D1 ele para em cima de um ponto de parada desse, e você quer vender e o D1 ele para aqui, e os menores estão embaixo, então você não vende. Eles precisam estar em cima para ter força para romper essas regiões. Senão ele não consegue romper, senão aqui embaixo você pode entrar vendido e o preço pode subir corrigindo os times menores. Beleza, pessoal? Então é assim que nós usamos esse drive, tá? E agora nós vamos olhar esse drive aqui acima, beleza? Esse drive aqui, pessoal, a gente já tem um vídeo, tá? No YouTube trabalhando esse drive justamente junto com esse, tá? Só que aqui nós estamos trabalhando agora individualmente, tá? Nós fizemos esse individualmente e agora vamos trabalhar esse aqui individualmente, tá? Esse aqui é simples, pessoal. A gente tem 3 pontos. Nós temos aqui uma exaustão, tá? Digamos que você pegue o áudio nessa situação, tá? E o dólar nessa situação, então automaticamente áudio USD ele tende a cair, tá? Mas esse aqui é para um swing, ele pode segurar alguns dias aqui, mas ele vai realmente obedecer, tá? Mas aí você tem já um trade para executar, né? Você tem essa região, tá? E você tem essa região. Legal? Então, como que eu uso esse drive individual, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui do preço, que é essa linha, porque essa linha do preço a gente usa muito com esse drive, tá? Então, individualmente, tá? Você não precisa se atentar muito a essa linha do preço, tá? Nós vamos concentrar apenas aí nas forças das duas moedas, ou na fraqueza, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui dessa região aqui, ó. Preço do áudio. Ele caiu abaixo da média, tá? Quando foi essa data aí? Tá? Vamos ver aqui. Dia 4, ok? Dia 4/10. O que é que você vai fazer? Simples assim, tá? Você vai procurar alguma moeda, tá? Que ela ou tenha rompido aqui para cima. Ah, ela rompeu para cima e desceu, não vale, tá? Ela tem que ter rompido para cima, ou ela tem que ter rompido a média subindo. Ah, Rui, mas se ela estiver caindo aqui e mesmo assim ela ganhou para o áudio, pode acontecer sim, normal. Mas você não vai fazer esse trade, tá? Você só vai fazer quem rompeu para baixo, quem rompeu a média ou 0 para cima, tá? É assim que você vai atacar essa moeda. Então, nesse dia aqui, dia 4, o áudio ele rompeu o diário aqui, né, para baixo, ok? Ele está caindo. Então, eu vou aqui na próxima moeda, dólar, tá? Dólar, ok? E aqui no dólar eu vou procurar dia 4. O que é que o dólar está fazendo? Opa, dia 4, o dólar rompeu para cima. E esse rompimento, pessoal, ele não pode ser um rompimento, tá? Assim, tá? Ele tem que estar definido, ok? Tem que
está definido, para você identificar força no movimento. Legal? Então o dólar ele rompeu não a média, tá vendo? Ele não está aqui rompendo a média, mas ele rompeu o zero junto com a média. A média poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia, mas ele rompeu, a força da volatilidade rompeu o zero para cima e o Audi está rompendo a média para baixo. Então aqui você tem um trade nesse dia. É um trade que você pode segurar aí por 2, 3 dias, né? Ou simplesmente no outro dia deu um trade bom, você pode fechar. Eu costumo fechar, tá? Costumo fechar. Então é assim que você vai usar esse drive isoladamente. Bem tranquilo, bem dinâmico, tá? Esse dia aqui foi dia 4/10, né? Dia 4/10, pessoal. Então aqui você teria um trade de venda no Audi e compra no dólar. Lembrando que aqui nós somos a moeda. Então, Audi USD nesse dia seria uma venda, tá? Ah, Rui, mas se o dólar tivesse acontecido isso aqui, rompido a média para cima, limpo, né, assim, reto, eu poderia vender Audi USD, sim. E se o Audi tivesse rompido o zero para baixo, limpo assim, e o dólar tivesse rompido o zero para cima, eu teria um trade? Sim, eu teria um trade, tá? Então, você vai usar essas zonas, tá? E essas zonas aqui quando forem rompidas, tá? Lembrando, pessoal, que quanto mais proximidade da média da zona de exaustão, de sobrecompra ou sobrevenda, melhor o trade, tá? Então eu não costumo fazer trade com a média pela metade, digamos que a média está aqui, ó. Eu não costumo fazer esse tipo de trade, tá? Eu sempre procuro as moedas, que é mais seguro, quando a média ela se aproxima bem da sobrecompra ou ela se aproxima bem da sobrevenda, ok? E aí você tem um trade mais tranquilo, legal? Tem um trade mais tranquilo. Então, recapitulando, como que eu uso? Você pode usar exaustão com exaustão para um swing, tá? Lembrando que você pode ficar alguns dias. E você pode usar simplesmente, né? Aí os pontos mais exatos, que são rompimento de média, um trade, rompeu zero para cima, rompeu zero para baixo, um trade, tá? Audi rompeu para baixo, dólar rompeu para cima, Audi USD venda. Dólar rompeu para baixo, Audi rompeu para cima, Audi USD compra. Dólar rompeu zero para baixo, Audi rompeu a média para cima, compra, ok? Então, os 4 pontos, os 2 pontos aqui, tá? É o que você vai usar. Ah, Rui, mas tinha uma moeda caindo aqui, ó, e o Audi caindo e ela ganhou. Legal, mas você não vai fazer esse trade. Você vai procurar, além do trade, você vai procurar segurança, tá? Então, entrou abaixo da média, entrou acima da média, entrou abaixo de zero, entrou acima de zero. Legal? Isoladamente, tá? Lembrando que esse indicador, justamente com esse aqui, nós temos já um vídeo no YouTube mostrando os dois juntos, tá? Aqui é trabalhando, né? O que eu mostrei, esse quanto esse, trabalhando isoladamente. Legal, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.